Vamos iniciar mais uma aula de matemática, é isso mesmo, estamos iniciando e vamos dar continuidade ao assunto de unidade de milhar, certo? Vamos lá, conhecendo mais números na ordem da unidade de milhar. Hoje eu vou ler alguns textos para você que trazem números, tá? Números de alguns descasos, de alguns descuidos, né? Que vão nos levar a pensar e a querer cuidar do nosso país. Do nosso país. Isso mesmo. Vamos lá conhecer. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, um instituto ligado ao Ministério do Meio Ambiente, o Brasil tem 1.192 espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção. A fauna brasileira ameaçada de extinção. O que é a fauna? Nós vimos na outra aula que existe a fauna e a flora. A fauna trata-se da diversidade de animais. Isso mesmo. Você ficou curioso sobre isso? Vamos nos estender mais um pouquinho sobre esse assunto? Olha só. O Brasil, ele é um dos países com maior diversidade de espécies de animais. Maior diversidade da fauna no mundo. No mundo, alguns dos animais encontrados no Brasil não existem em outras localidades. Em nosso país vivem mais de 120 mil espécies de animais, entre mamíferos, aves, entre anfíbios, peixes, répteis e insetos. Diversos problemas ambientais, como o desmatamento das florestas, a poluição das águas, o comércio ilegal desses animais, também a caça predatória, tá? A caça ilegal, essa caça predatória, a caça sem autorização, tem contribuído para o empobrecimento do nosso país. O empobrecimento da nossa fauna tem contribuído para que esses animais sumam, deixem de existir, né? Vamos ver uma coisa. De acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, o tráfico de animais é um dos tráficos. De acordo com a ONU, Organização das Nações Unidas, o tráfico de animais silvestres é uma das atividades ilícitas mais lucrativas do planeta. Isso mesmo, que dá mais renda, mais dinheiro. Só perde para o tráfico de drogas e o tráfico de armas. Mas é a terceira mais lucrativa do planeta. Então, movimenta mais de 10 bilhões, sendo somente no Brasil de 1 a 1,5 bilhão, cerca por ano, isso. De 1 a 1 bilhão e meio. Não é milhão, nós estamos na classe dos milhões, né? É bi, depois tem outra vírgula e começam os bi, tá certo? O que contribui, né, para essa prática é a falta da fiscalização e as punições, né? Punições severas com relação a esse crime, né? Papagaios, eles são sedados e eles são colocados em tubos de PVC, daqueles canos que corre água na nossa casa, né, na encanação. Eles são colocados lá e transportados no fundo de malas para chegar em outros países, em outras localidades. As cobras, elas também são traficadas, né? São levadas para outros países. E as cobras, elas são presas em uma meia, em meias de nylon, tá? Vários animais são covardemente dopados para que haja esse transporte. E eles escondem esses animais em lugares inimagináveis, assim, para que eles consigam transportar. É igual a droga quando
o tráfico de drogas, de armas, eles precisam esconder o produto para poder passar. Então, acontece a mesma coisa com os animais, com esses animais, certo? Então, o que vimos nesse texto? São bilhões, né, de dinheiro, de rendas, 10 bilhões que movimenta, né, um valor exorbitante, né, um valor enorme, grande. E aí nós vamos voltar para o início da nossa leitura. Lá no início do texto, o Brasil tem quantas espécies ameaçadas de extinção? Não é a quantidade de animais, é de espécies, tipos de animais. Sabe quantos tipos variados, muito variados? Entre eles, aqueles todos, né, que eu citei, são essa quantidade. Vamos ver lá no nosso quadro, tá certo? Unidade, 2 unidades, dezena, 9, centena, 1. Unidade de milhar, 1. 1.192 espécies nós temos no Brasil, tá certo? Voltando. Lembrando a vocês, se fosse 1 bilhão, aqui eu tenho 1 mi, então 1 bi, ó, aqui é a casa do milhar, centena, dezena de milhar, centena de milhar. Eu teria mais uma vírgula aqui, seria agora as casinhas do bi, bilhões, tá certo? Então, milhões, bilhões, e aí vai aumentando os valores, porque os números eles são infinitos, né? Vamos lá. Então, vamos dar continuidade, tá certo? Olha só. Curiosidades, né? Nós vimos agora sobre a fauna, o que acontece, os números que nós temos no Brasil, o que acontece com os animais, que o nosso país pode empobrecer a fauna, pode acabar, e nós temos que ter muito cuidado, preservar, cuidar dos animais e não vendê-los, né, para ter um lucro sobre isso, que acabam em algum momento acabando completamente e a nossa fauna ficar aí sem nenhuma espécie, né? Já vimos como representar os bilhões, né? Como eles, depois dos milhões, vem a vírgula para iniciar a casa dos bi, né? E aí eu vou avançar para fazer as atividades, tá certo? Olha só. Assim como a fauna, a nossa flora também tem espécies ameaçadas de extinção. São mais de 2.300 espécies nessa condição. Vamos para o quadro para a gente ver como representa 2.300. São mais de 2.300 espécies da flora, das plantas. Vamos lá, olha só. A casa dos milhares, 2.300. Vamos lá. Os 300. Isso. E agora, isso. 2.300 espécies, tá certo? Vamos lá. Voltando. Olha só. Flora é o conjunto de quê? A fauna, nós já vimos o que é. E a flora, né, é o conjunto das plantas, isso mesmo. O conjunto de plantas próprias de uma região. Olha só, a flora é fundamental para o equilíbrio do meio ambiente, lógico, né, gente? A vegetação do nosso país é riquíssima e nos fornece matéria-prima para a produção de itens essenciais para a nossa vida. Gente, da árvore a gente tira borracha, né? A seringueira. Olha, o pau-brasil, ele é
ele tinge tecidos, é muito perfeita a nossa flora, riquíssima também, né? E aí é por isso o interesse de outros lugares em vir para o Brasil. Na Mata Atlântica também, né? É muito explorada por conta das plantas medicinais. Os índios descobriram a medicina através das plantas também. Eles usam muito para cura as plantas, né? Então, a flora é riquíssima no nosso território brasileiro, né? E existe uma enorme variedade de plantas. São mais de 46 mil espécies conhecidas, certo? De vegetação que são conhecidas. Porém, mais de 2.300 espécies de vegetais estão ameaçadas de extinção aqui no Brasil. Olha só que triste, não é? A gente saber que alguma planta que é útil para nós, para nossa vida, ela vai sumir. Que triste. De repente, imagina se ficasse em extinção a plantinha do feijão. Deus me livre. A plantinha do hortelã, o saborzinho do hortelã da bala, né? Imagina, gente, se ficasse em extinção. E agora? E outras plantas. Já pensou a plantinha do morango se ficasse em extinção? Ai, que horror, né? Já sei, a plantinha do chocolate, o cacau. Gente, seria muito ruim se essas plantas, se essa fauna, essa flora, né, ficassem em extinção, porque elas, quando a gente passa a analisar, elas fazem parte do nosso dia a dia, do nosso consumismo mesmo, e aí elas fariam muita falta para nós. Então, nós temos que ter muito cuidado, né, para a preservação dessas plantas. Vamos lá. Muitas plantas da flora brasileira servem como alimento em nossas mesas. Olha só, eu acabei de citar algumas, né? Alguns exemplos tem a mandioca, o abacaxi, o caju, goiaba, jabuticaba, pitanga, castanha do Pará e muitas outras frutas regionais. Também tem o açaí, o cupuaçu, o buriti, né? Tem muitas outras. Então, vocês verão um quadro de representação de números, né? Usado com material dourado. Sabemos que esse quadro maior, vou mostrar para vocês, tá certo? Esse quadro maior aqui, ele representa a unidade de milhar. Porque eu peguei esse bloquinho que tem a quantidade de 100, juntei 10 pecinhas e formei uma unidade de milhar. Então, uma unidade de milhar, 2 unidades de milhar, 2.000. E aqui são plaquinhas de 100 cada uma, 2.300. Isso mesmo, olha a representação no ábaco. Ok. Gente, teremos um jogo rápido para você escrever como se lê cada número. Eu tenho aqui o número que é este número, essa escrita desse número. 1, 2, 8, 4. Começa do 1. 1, 2, 8, 4. Vamos ver. Que número é esse? Vamos começar a observar ele da unidade de milhar, da unidade. Vamos lá. 4 unidades, 8 dezenas, 2 centenas, 284. Porém, depois da vírgula, eu comecei a uma casa decimal, a casa da unidade de milhar. 1.284. Por que eu disse 1.000? Porque aqui é o número 1. Quando tem o número 2, eu digo 2.000. Quando tem o número 3, eu digo 3.000. Então, se tem o número 1, eu tenho que falar ele.
né? Então, eu tenho que citá-lo, senão ele vai ficar perdido. Se eu pôr aqui, por exemplo, na minha escrita, eu escrever assim, 1281. Está correto? Não. Esse 1000 é de quantos mil, né? Esse 1000 representa que quantidade? Eu quero saber quantos mil. Se é 1000, se é fala tá? Escreve 1. Se é 2, escreve 2, tá certo? E assim vai fazendo. Complete a reta numérica com os números que estão faltando na sequência de unidades de milhar exatas. Depois dessa atividade que vai seguir só até esse complemento da reta numérica, você vai pular para a página, essa página é a página 9, metade da página 9. Você vai para a página 15 e 16, que são atividades referentes a essa, tá certo? Vamos lá na página 15 e 16. Vamos lá, adiantando aqui, página 15. Olha só, na página 15 eu tenho os bloquinhos, tá certo? Os bloquinhos, aquilo que eu acabei de mostrar para você, para que você determine os números com base na representação das figuras. Você vai observar os bloquinhos e vai pôr as quantidades, o valor que eles representam, tá bom? Olha só, depois de pôr esses valores que eles representam, isso na página 15, você vai para a página 16. Agora, organize os números do exercício 1 em ordem decrescente. O resultado dos bloquinhos você vai organizar em ordem decrescente, ok? Depois, escreva o numeral correspondente. Letra A, 1.532. Letra B, 2.461. E aí, você vai lendo até a letra E. Identifique o antecessor e o sucessor dos números a seguir. Nós já estudamos antecessor e sucessor, vocês estão craques nisso, né, gente? Então, vamos para a questão número 6. No país, o nosso país é muito grande, sendo o 5º maior país do mundo em extensão territorial. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele tem 5.570 cidades. Olha que interessante! Nosso país, de acordo com o IBGE, tem 5.570 cidades. Sobre esse número, faça o que nós estamos pedindo. Vai ter um quadro onde você vai separar o número por classe, cada um no seu grupo, né? Na sua ordem. Vamos lá. A unidade, a dezena, a centena e a unidade de milhar. Depois temos algumas perguntas. Decomponha este número. Como é que você vai decompor esse número? Vamos começar da unidade de milhar. Quantas unidades de milhar? Você vai pôr o número e vai pôr unidade de milhar. Mais quantas centenas? O número e a letra C de centena. Mais quantas dezenas? O número e o D de dezena. Ou você pode escrever o valor. São duas opções, tá certo? Ou você pode fazer assim: quantas unidades de milhar? Você escreve o número da unidade de milhar completo, mais o número da centena completo, o número da dezena completo, o número da unidade completa, caso tenha. Não tem? Qual o valor posicional do algarismo 5 na ordem das centenas, na ordem dos milhares? Escreva por extenso o total
total de cidades do nosso país. Escrever por extenso, escrever o nome, né, desse total de cidades, tá certo? Então, terminamos a nossa aula de matemática. Boa execução das atividades e um beijão para vocês, tá bom? Beijão!